Bom, para quem não me conhece, meu nome é Milson, sou psicólogo, trabalho com a teoria junguiana e outros referenciais da psicanálise, além de fazer acompanhamento terapêutico, e tenho postado alguns vídeos com o intuito de promover reflexões, abrir um canal de comunicação, enfim, e estar usando essa estratégia, digamos assim, na internet e das redes sociais para estar dividindo aí maneiras de pensar, de ver nos mais variados assuntos. E hoje eu pretendo falar um pouco de algo que tem me incomodado muito pessoalmente, né? Ou seja, é algo que toca a uma visão, uma análise do que eu vou vendo. E o tema de hoje é o mal. Vou ousar falar um pouco do mal. E como eu pretendo fazer essa conversa? Pensando um pouco nessa onda de violência, de mortes, de assassinato, de ataques, de homicídios, qualificados ou não, que assola nosso país, que assola o mundo e que particularmente assola aqui a cidade de São Paulo, não é? E muito mais do que isso, poder pensar um pouco a maneira como esse tema é tratado. Inicialmente, é interessante ver que as matérias jornalísticas, incluindo quase todas as emissoras, para não dizer todas, elas enfocam que a correção para o mal, que a causa da violência e que o combate deve ser feito no sentido de endurecimento de leis, de enrijecimento de leis mais severas, de todo um movimento aí judiciário para que as pessoas se punam e a impunidade cesse. É uma maneira de intervir, porém, considero uma maneira muito ineficaz e vou fundamentar o porquê. Vejam, quando a gente trata do tema violência e do tema do mal, nesse aspecto, do que a gente está falando? Não é? Que ideia é que nós estamos sendo convidados a ter da violência? A ideia é de que o mal deve ser extirpado, que o mal deve ser combatido, que o mal deve ser engaiolado, que o mal deve ser expulso. Não é? Basicamente é essa ideia que a gente tem, tendo em vista esses programas, esses noticiários péssimos cá para nós, né? E essa é uma ideia que nos remete a pensar, enquanto psicólogos, analistas, psicanalistas, ao mal que há no ser humano. Então veja, e o mal? O que nós fazemos com o mal que há em nós? Dado a nossa influência cristã, claro que nem todos partilham, mas vamos dizer assim, essa maneira de entender o mal, de um ponto de vista mais religioso, ocidental, tem-se a ideia de que a pessoa deve controlar racionalmente esse aspecto, combater esse mal e expulsá-lo do psiquismo. Ou seja, criar um mecanismo de cisão. É um pouco essa ideia que há tanto na nossa cultura, talvez na nossa educação psicológica, influenciada pelos nossos familiares, cultura, história, etc, etc, etc. Então, de novo, a ideia da expulsão, da punição e da lei. Mas essa lei e essa punição, ela é idealizada como sendo a solução. Então, o que nós fazemos com o mal que há em nós, segundo a cultura, a família, a tradição? Temos que expulsar. Da mesma maneira que nós temos que expulsar os bandidos, os traficantes, as drogas. Precisamos combater esse mal. Porém, e isso é uma contribuição valiosíssima de Jung, da psicanálise e dos autores, isso é uma atitude, eu ia falar isso é uma vergonha, né? Mas não é isso. Isso é uma atitude equivocada. Veja, vamos imaginar que o mal é um sintoma. Ou seja,
o mal, essa violência, esse ódio, essas mortes estúpidas, essa roubalheira de político, né? Essa mídia podre que nós temos, a mídia de consumo, né? A mídia consumista, que está aí também, dita como sendo boa, né? Mas na verdade é talvez tão ruim quanto os piores assassinos que nós temos. Bom, mas voltando, esse mal que a gente está abordando como um sintoma, a psicanálise e o Jung entendem que não adianta combatê-lo na porrada. Ou seja, não adianta eu querer ter uma relação com o mal de confronto genuíno e de espancamento do mal. Por quê? Então, isso é uma construção psíquica da teoria junguiana, que é o seguinte: isso só vai fazer com que o mal, o sintoma, vá para o inconsciente. Ou seja, ele não foi trabalhado, ele não foi elaborado. Estando no inconsciente, essa energia que aqui estamos nomeando de mal, ela vai ganhando força, 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 até que há uma explosão psíquica. Então a gente pode pensar como uma metáfora, não é? Estamos falando de atentado, de explosões, de assassinatos, de grupos de extermínio. São esses os super assuntos da mídia atual. Então veja, explode. Então esse mal que a gente está se deparando aqui no Brasil e mundo afora tem muito a ver com essa explosão. Então nós vemos no consultório que toda essa ideia corretiva, coercitiva e punitiva, ela não é a solução ideal. Veja, nós precisamos de ter uma relação com o mal mais sábia, mais educativa, mais acolhedora. Não é expulsá-lo, é chamá-lo para a mesa e poder entender o que esse cara quer. O que essa maldade quer? O que está se manifestando por trás disso? Pronto, aí alguém aí inflamado pelas ideias de Datena, Jornal Nacional, essa palhaçada dessa mídia hipócrita, podre que nós temos, vai dizer assim: ah, você está defendendo os bandidos. E se fosse você o pai do menino que foi assassinado, tem que matar mesmo, bandido bom é bandido morto, não sei o quê. Olha, veja, estou um pouco ligando para esse tipo de argumentação. Tá? Assim, é evidente que há muito sofrimento e muita revolta na pessoa que perde isso. Mas a gente não está querendo trabalhar aqui esse confronto direto com o mal. Claro que tem que ter leis, claro que precisa ser repensado, a lei no Brasil é uma porcaria mesmo, mas assim, a ideia é de que isso apenas não resolve. Então de onde vem a violência? De onde vem o mal? Há no ser humano o mal? Como isso é trabalhado? Entende? A gente precisa ir na origem da coisa. Então é muito mais complexo, precisa de análises idiotas de jornalistas que estão na mídia para incitar o mal. O que eles fazem é incitar o mal. O que eles fazem pela cultura aí de massa, é provocar o mal. Agora, alguém já parou para pensar quais são os caminhos que levam uma pessoa a se tornar um assassino? Quais são os caminhos que levam a pessoa a entrar por esse percurso, digamos assim? Então não se trata de ter uma ideia ingênua da violência, mas se trata de pensar qual é a contribuição da nossa cultura para isso. Uma cultura consumista, uma cultura egocêntrica, uma forma de se relacionar que incita as pessoas a terem, né? A terem status. E na contrapartida, você vê toda uma população, classe média, baixa e os pobres, sendo extremamente violentados por uma falta de educação decente, por professores que são muito mal remunerados, por um sistema de saúde péssimo que nós temos. A pessoa é humilhada quando ela vai para o hospital, é humilhação ir para o hospital público muitas vezes. Ou seja, tudo é muita humilhação para as pessoas que estão em certo nível social.
Então, os gravatinhas, a elite, esse bando de jornalistas da Globo que vivem em condomínios fechados, com 300 seguranças, que ganham 300 mil por mês, que viajam para a Europa, são eles que conduzem a grande mídia. E eles não têm nem referência disso, amigão. Eles não sabem o que acontece nos bastidores. Aí, de novo, alguém aí vai pensar assim, mas eu também fui pobre e nem por isso fui com crime. Claro, meu caro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é uma regra isso. Agora, vai ver a estrutura familiar de onde nascem muitos bandidos. Então, veja. Essa relação que a gente estabelece com o mal e que via mídia, via sociedade, tenta-se romper com o sintoma, destruir o sintoma, é uma maneira pequena, não, como que a gente pode dizer, não funcional. Então não é de endurecimento de leis, não é de um enrijecimento de leis apenas. A gente precisa pensar numa política pública, no lazer, na arte, na cultura, no acesso. Vai lá viver. Você que está aí no conforto da tua casa, como eu, estou aqui numa boa, vai viver algumas experiências a respeito de pais drogaditos, muitas vezes, famílias desestruturadas, abusos da mais variada ordem, humilhações, subempregos, não é? Nenhum acesso à cultura, você não vê um parque decente em periferia, você não vê nada, quer dizer, jogam-se essas pessoas na lama e querem que da lama nasçam flores. Nasce muita coisa boa dali, mas também nasce muita coisa pesada, não é? E aí de quem que é a responsabilidade? Nós não somos, enquanto sociedade, responsáveis por isso? Esses políticos que estão aí engravatadinhos, cheios de pompas, que ganham zilhões de dinheiros, vocês apertam o gatilho. Como diria o Capitão Nascimento, é vocês, meus caros. Então quem quer pena de morte, vamos começar limpando aí. É uma idiotice as pessoas pensarem em pena de morte no Brasil. Totalmente desproporcional isso. Quem vai morrer? Pobre, preto e prostituta, os 3 P's. Então, se tiver pena de morte, não sobra um. Sobra alguns, diríamos assim, no Senado, na Câmara de São Paulo, não é? Então, assim, é impraticável uma ideia dessa. Agora, é diferente a gente ter um movimento para a discussão da violência dos mais variados aspectos. Tá certo? Então é isso que eu queria colocar um pouco, a minha indignação por essa mídia péssima, por esses noticiários horríveis, que não acrescentam nada. A Globo é uma emissora podre, conduzida por elite, e quem domina os meios de comunicação é a elite. Galera que, como eu, rala, trabalha, classe média baixa, os pobres, que eu me identifico muito. Não comprem essas ideias. Não comprem ideias de Globo, de Datena, pelo amor de Deus. Assim, não comprem essa ideia. Precisamos ter um pensamento crítico, porque o nosso povo ainda gosta de apertar a mão do inimigo. Ainda somos uma colônia. Ainda defendemos ideais que não são nossos. Ao invés de brigarmos por educação, por saúde, de pegarmos essa força para esse movimento, a gente fica achando que tem que dar porrada mesmo, tem que meter polícia, tem que matar todo mundo, isso aí não vai resolver nada. Então, fica aqui meu contributo. Se você gostou, eu peço que divulgue o vídeo, principalmente dê um gostar aí no YouTube, para divulgar, enfim, para a gente estabelecer um laço. Novamente, colocando que é uma visão que tem aí algumas reflexões da psicologia junguiana, analítica, psicanálise, porém, é muito mais também uma maneira de enxergar minha. Né? Então, eu assumo aí isso tudo que eu falei como sendo algo meu, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.